Apresentações. Meu nome é Tim, eu sou acadêmico do 7º período de História da Universidade Estadual de Montes Claros, faço parte do Programa de Educação Tutorial em Ciências da Religião, sob a tutoria da professora Ângela Cristina Borges, e hoje a gente vai dar início a um circuito de lives com alguns convidados, que faz parte do nosso programa, né, faz parte do nosso projeto relacionado ao mês de julho, e a gente está trazendo alguns convidados. Para dar início ao nosso circuito de lives, a gente chamou o professor Jânio Marques Dias. Ele é graduado em História pela Universidade Estadual de Montes Claros, tem especialização em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em História Social pela Unimontes, onde também atua como professor. Atua também como professor voluntário no Seminário Maior Arquidiocesano Imaculado do Coração de Maria, da Arquidiocese de Montes Claros. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Social, História do Brasil e História de Minas Gerais. O professor Jânio vai dar início à fala, apresentando a obra dele, Em Busca da Religiosidade Sertaneja, e eu passo a palavra para o nosso convidado. Boa noite, professor. Boa noite, né? Boa noite a todos, né? Boa noite, Tim, né? Ailton, né? Cocine, todo mundo aqui presente. E eu gostaria muito de falar com vocês sobre essa religiosidade. Lembrando a vocês que o tema religiosidade, juntamente com suas devoções, ele deve ser sempre visitado, pois nessas visitações sempre temos novas informações, certo? Então, quando a gente fala do quadro do cotidiano, né, como fazer, pensar e representar suas práticas religiosas, difundem a imagem de um espaço consagrado e construído capaz de reproduzir características históricas únicas, fruto de um pseudo-isolamento geográfico, remontando a partir do processo civilizador da nação portuguesa da América. Né? O sertão norte-mineiro é um espaço complexo e pluralístico, marcado, na primeira fase da vida colonial, por uma franca desordem política e por uma profunda consagração, desagregação social. Os primeiros aventureiros, sempre em confronto com grupos humanos, indígenas, africanos e outros, né, no linguajar de alguns autores, né, estrangeirados portugueses, fabricaram normas coletivas e no cotidiano estão sublinhadas como gestos naturais. As ações e as questões administrativas facilitaram na criação de múltiplos conceitos culturais para definir este espaço e o morador nele fincado. As associações que confrontaram essas diversas práticas religiosas, comunhão com a natureza, liturgia, lugares de culto, em que se sai da vida cotidiana para transformar a vida humana em um dom sagrado, criaram nos sertanejos formas de expressar opiniões, gestos e modos de conduzir suas convicções religiosas, visando compreender melhor a consolidação dessas convicções religiosas no sertão norte-mineiro. Nossa questão histórica, né, que a gente tanto discute, fica mais evidenciada a partir do século XIX. Apesar que, na descrição de outros pesquisadores, a história da religião no norte de Minas, né, é bem mais antiga
e traz consigo muitas experiências de uma espiritualidade secular. Né? O acatamento dessas convicções religiosas nos conduziu a uma indagação sobre a religiosidade regional, sua formação e organização. E no estudo que fizemos, destacamos a participação do catolicismo romano quando estrategicamente diversificou suas diretrizes para atingir diretamente ou indiretamente o campo religioso brasileiro, período que chamaremos de romanização da fé. Os conflitos étnico-religiosos incrementados pelo processo de estrangeiramento do Brasil marcaram uma ruptura na consciência religiosa portuguesa durante o processo de exploração, formação e organização da sociedade brasileira. Ao lado de outras regiões no Brasil, o sertão mineiro apresentou um ecletismo religioso, resultante de um pseudo-isolamento geográfico. Criou particularidades e produziu conhecimento marcado pela fragilidade das autoridades públicas e a má formação do clero, evidenciado numa afirmativa de Caio Prado Júnior. E vai dizer mais ou menos assim, abre aspas, a autoridade pública é fraca, distante, não só pode contrabalançar o poder de fato que encontra já estabelecido pela frente, mas precisa contar com ele se quer agir na maior parte do território de sua jurisdição. A própria Igreja e seu clero, que constitui a segunda esfera administrativa, também estão na dependência do grande domínio. A partir do século XVI, os colonizadores divulgaram que entre os índios não havia crença, sendo a noção de fé um produto histórico. Para a Cristina Pompa, né, ela vai falar que os conceitos de fé ou de crença nasce da escolha cristã, onde a profissão de fé é a sua marca inseparável. Construída historicamente, a fé foi moldando homens e mulheres, transformando-os em permanentes articuladores na busca de melhores condições de vida, sempre em defesa dos bens e dos costumes. Para Cristina Pompa, todas as festas e comemorações, mesmo cívicas, assumiam caráter religioso. Os rituais, pela tradição, eram religiosamente transmitidos de geração em geração. O modo de bater os sinos da igreja, as músicas a serem tocadas nas festividades, a ordem de precedência nas procissões, também as festas que hoje fizemos paralitúrgicas, né? Mais que para o povo era liturgia, atendiam tradições que fixavam até os trajes. Festa do Divino, rezados, congada, festa do Rosário, procissão das almas, que é um assunto que ainda tenho para estudar, e procissão da Serração da Velha, outro assunto muito interessante, né? E dentro desse contexto, nasceu no sertão norte mineiro a chamada religiosidade sertaneja. Né? Ao analisar as variações dessa religiosidade, essa religiosidade sofreu a partir das práticas
a partir das práticas como plantar e o colher, transformando a vida cotidiana, que era tomada como natural. Aí verificamos expressões de criatividade entre homens e mulheres, que no meio de um hibridismo religioso, executam práticas religiosas que constituem a junção da hegemonia cristã europeia nas diversas práticas religiosas africanas e do politeísmo indígena brasileiro, constatando com as condições geográficas, materiais e humanas. O hibridismo religioso, como modificador de atitudes e semente da cultura popular, tornou-se universalmente difundido ao promover homens e mulheres a seres sociais capazes de criar, organizar e institucionalizar suas relações com a transcendência. Ele foi o instrumento condutor de atitudes e de costumes que constituíram no sertanejo um modo de vida com crenças e valores próprios. Todos alimentavam uma mundividência religiosa com gênero. Incluía a determinação divina sobre os atos humanos por intermédio de mensageiros espirituais. A fé e os acontecimentos históricos foram transformados em sentimentos populares, responsáveis pela criação e manifestações coletivas locais. Um modo de habitar, de garantir as trocas e de fabricar objetos fazem parte de rituais ordenados, podendo cada um deles possuir diferentes significados. Seus praticantes muitas vezes associam fazeres próprios a atos mágicos revestidos de poderes sobrenaturais, tanto benévolos quanto maléficos. Esses poderes, por sua vez, podem ser adquiridos por um homem naturalmente ou através de manifestações individuais que são determinadas por herança matriarcal. O sertão, significando, na época, as terras apartadas do litoral, era o palco dessa ocupação. A vida ali não era fácil, ou a vida aqui não é fácil. O cotidiano desenrolava-se sob sol ardente e em solo árido, sob influência da vontade política metropolitana. Esse espaço foi transformado em um mundo de lentidão, pintado e teorizado por viajantes estrangeiros. Eles passaram e questionaram a vida cotidiana e as práticas culturais, não considerando evidências de qualquer realidade social subjacente e, de fato, se a sociedade ou o social teve validade como objeto de investigação. Em lugar de analisar o comportamento de indivíduos, os viajantes estrangeiros estavam interessados em combater a cultura e a mentalidade, estabelecendo conclusões equivocadas com análise e exageros que não preservam a culinária, o artesanato, o pensar e o falar da sexualidade moralizada e a relação do homem com o divino, descrita nas práticas miseráveis. Foi o grande elo para elaborar no homem e na mulher sertaneja várias visões de mundo em um espaço escasso de investimento do dominante. Para Darcy Ribeiro, nosso conterrâneo, o europeu que, forçando a tradição bíblica,
fizeram do Deus dos hebreus o rei dos homens, agora tinha de incluir aquela indianidade pagã na humanidade do passado, entre os filhos de Eva expulsos do paraíso, e do futuro, entre os destinados à redenção eterna, que é o caso dos africanos. A partir dessa afirmativa, encontramos detalhes da relação do homem e o divino, testemunhando a forma pela qual o sertanejo é capaz de preservar a memória da terra enquanto donos e incorporar a memória dominante para defender a vida e seu bem-estar. Com esses homens e mulheres independentes, autossuficientes, relaxados e orgulhosos, e à vontade do mundo, a teoria da teologia cristã não era mais bem sucedida. Os sertanejos adaptaram a vida cristã com outras práticas religiosas, forjando o pré-estabelecido e criando um vínculo entre natureza e sagrado. O historiador Jean Deleuzot, ele afirma que existe um vínculo privilegiado entre a natureza e o sagrado. É possível observarmos esse vínculo dos sertanejos, pois para os homens e mulheres sertanejas, apegar-se ao sagrado é uma das muitas formas de se proteger do invisível e, ao mesmo tempo, preservar o espaço místico e misterioso. Né? Aí a historiadora Carla Anastasia aborda esse vínculo ao afirmar que serras, caminhos, matas gerais, o sertão de um modo geral, apresentavam perigos previsíveis e imprevistos, reais e imaginados. Isso na cabeça do sertanejo. As raízes do místico e misterioso mundo sertanejo foram descobertas para possíveis leituras do passado como uma maneira de entendimento da pobreza definida a partir de questionamentos, narrativas e cronologias feitas por viajantes do século XVIII e século XIX. O espaço sertanejo não é mais visto como lugar de natureza exuberante, de animais exóticos, mas como lugar possuidor de uma cultura e é fruto de uma ocupação surpreendente pela forma e exploração que os diversos povos aqui aplicaram. A pobreza sertaneja era um dado real, embora escapasse ao relato dos padres europeus ao falar da luta dos homens para adaptar-se ao meio ambiente, ao meio de viver. E, para encerrar, depois de colocar isso para vocês, no nosso livro tem tudo isso relatado de maneira compartilhada, certo? E lembrando que essa religiosidade ela vai se transformando com o tempo, onde que vão aparecendo novas religiosidades também. E esse homem sertanejo, ele vai se adaptando, e vai criando seus atos próprios. Eu lembrando aqui, uma coisa muito interessante, quando você fala de religiosidade, a religiosidade doméstica, ela é muito mais praticada pelo sertanejo do que essa religiosidade pública, que a gente tanto acha bonito, que a gente tanto acha perfeito. Certo? E a partir disso aqui, eu abro o meu espaço para
perguntas e ver o que você quer ouvir. Eu quero agradecer a fala do professor e dar continuidade à nossa live. Antes de partir para as perguntas, Jânio, eu queria fazer alguns comentários sobre a sua fala, principalmente na parte referente ao hibridismo, e aí eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão do hibridismo e também sobre a questão sertaneja, né? Esse aspecto sertanejo. E também sobre esse processo dessa recriação dessa religiosidade cristã, né? Que vem com novos aspectos, misturado com a questão dos povos nativos que aqui já estavam, depois com a cultura africana, e logo em seguida esse processo da Igreja Católica de fazer com que a religiosidade sertaneja ela siga um padrão, né, romanizado. Aí eu queria que você falasse um pouco desse processo formacional da religiosidade norte-mineira, dessa religiosidade do sertão, e em seguida sobre esse processo, essa quebra que foi feita a partir do momento da romanização, né? Os impactos que isso causa. Porque existe uma crença de que o cristianismo ele é uma coisa uniforme, né, desde de sua criação, e que esses processos todos aí que são tidos hoje como manifestações populares, elas são alheias a essa cristandade, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vou começar pelo final, viu, Tim? Quando você fala aí que o cristianismo ele é uniforme, quando você está falando cristianismo aí, você está se referindo à Igreja Católica. A Igreja Católica, ela sempre pensou se uniforme, mas o cristianismo em si, ele não é nada uniforme. E isso você vai ver em Montes Claros no cristianismo, como que funciona. Em Montes Claros, nós temos aproximadamente quase 1000 denominações religiosas cristãs. Então, ele não é tão uniforme como as pessoas pensam. Agora, o catolicismo é que vai fazer isso aí, né? Quando você pensa no catolicismo como religião, como uma denominação do cristianismo, ele vai pensar que é uniforme. Mas dentro desse uniforme aí, você vai ver aparecer o que nós chamamos de religiosidade. Né? Eu penso, né, e vejo, né, a religiosidade como um ato individual, um ato que foge à religião, um ato que a religião não me permitiu, mas eu faço. Certo? E desse não me permitir eu fazer é que vai nascer esses hibridismos, essa mistura religiosa, certo? O que não pode, na minha religião não permite, mas eu faço e ninguém precisa saber que eu estou fazendo aquilo, certo? Eu chamo isso muito de religião silenciosa. O que é essa religião silenciosa? É uma religião, né, que você pratica, mas ninguém sabe que você está praticando. Certo? Isso acontece muito no universo evangélico, que ele é mais vigiado, certo? Aí você pode ver que tem essa religião silenciosa muito praticada, que só a pessoa sabe, ou só aquele grupo doméstico sabe que está praticando. Certo? Quando você pega essas religiosidades, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da festa de Catupê, que ela é considerada uma religiosidade, mas ela é uma religiosidade que, com o tempo, ela vai perdendo o sentido e, às vezes, ela deixa até de ser religião.
ela deixa de ser até um exercício, deixa de ser um exercício da fé, porque vai perdendo o sentido, e a fé fica lá guardada, certo? Então, aí você vai ver como isso vai fazendo, né? O processo de romanização que você falou aí, do início do século XX, né? Que é aquele negócio de a igreja ser uniforme, né? Ela é muito interessante. Esse processo de romanização vai ser o responsável pela criação dessa religião silenciosa, dessa prática silenciosa, ou que você vai dessa religiosidade doméstica, que é muito comum. A religiosidade doméstica ela é ligada muito a objetos. Aí você vai ver, eu gosto muito dar o exemplo da avó. Aquela avó que sempre tem algo que tem um significado particular para ela, mas que para a religião não tem sentido nenhum. Né? Os sacramentais, eles são muito fortes nessa religiosidade doméstica. Aquilo que não significa nada, né? Eu acho interessante quando você começa a passar pela cidade, né? Tem um texto, né, que está lá no próximo livro meu, que já vai falar sobre a geografia da religião em Montes Claros. A gente vai encontrar algumas coisas. Você passa por alguns lugares que você encontra alguns objetos cheios de significados que para a maioria não significa nada. Né? Aí você vai vendo como que nascem as histórias do lugar. Montes Claros, eu falo que principalmente o espaço urbano de Montes Claros, ele é cheio de histórias fantásticas sobre objetos não tão fantásticos assim. Certo? Lembra que eu falei lá de uma coisa que eu falei muito do maléfico e do benéfico, né? Sim. Tem objetos que produzem um benefício, mas tem objetos também capazes de produzir um malefício. Certo? E isso é o que faz essa religiosidade. Né? Aí você vai ver muitas coisas que a gente vê por aí. Eu gosto muito de algumas figuras que aparecem, principalmente no meio rural. Certo? De pessoas revestidas de alguns poderes que poder é esse, né? Que poder é esse? Né? Eu gosto muito da figura do chamado amansador de cobra. Né? Sim, típico. Você já viu a história do amansador de cobra? É aquele homem que na fazenda daquele senhor tinha muita cobra, ele chama uma pessoa com poderes mágicos, ele vai lá, ele vai fazer uma reza híbrida, né? Porque é uma prática mágica, mas ele vai pegar orações típicas do cristianismo e vai fazer para expulsar as cobras daquele lugar. Ele faz um ato mágico em nome de Deus. Ou ele se acha, né? Como eu estou vendo agora, ele tem uma meia síndrome de Jerusalém, né? De dizer que ele está aqui porque ele foi o enviado de Deus para fazer aquilo. E não isso. E você não sabe como você explica essas coisas. Sim. Entendeu? Beleza? Beleza. Eu vou partir para uma pergunta de uma das petianas, referente à sua obra. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Minha obra, nem tem. Ela se chama Thalita, ela faz parte também do PET, e ela perguntou o seguinte: ela retirou um trecho de sua obra, e é o seguinte: o norte de Minas não sofreu
da colonização como no Sul. Não entendi. Tá ruim o áudio? Eu não entendi, porque você falou. Levanta a cara. O norte de Minas sofreu da colonização, não sofreu da colonização como no sul de Minas. Alguns autores, como Carla Anastasia, João Batista de Almeida Costa, Admilson Prats, chamam a atenção para essa diferença do processo colonial do sul de Minas para o norte. A leitura do livro sugere que essa colonialidade se reflete na construção de uma religiosidade própria do norte mineiro. Ela pergunta se você acredita que a romanização foi uma forma de inibir a liberdade de se fazer religião, né? Eu acho que você já comentou essa parte. A partir do surgimento da religiosidade doméstica. Esse objetivo da romanização ele foi alcançado, né? E se foi alcançado, de que forma que ele foi? Primeiro, eu vou discordar. Eu acho que eu não falei isso. Eu acho que a romanização ela não foi alcançada. Certo? E de maneira alguma. A partir do momento que eu vou falar de você, de uma religiosidade doméstica, né? Que é bem escondida, e a partir do momento que você vai ver as festas de Catupé, é uma coisa muito interessante quando você pega lá no início do século XX. Né? E o elemento estrangeiro, os padres estrangeiros vão chegar para combater, para acabar com a religiosidade. Né? Ele chega aqui com esse objetivo. Vamos acabar com isso, porque isso é diabólico. Certo? Como eles não conseguiram acabar, como eles não conseguiram combater, eles vão se juntar. Certo? Aí você vai ver o que é a festa de agosto. A festa de agosto são 3 festas em uma festa. Que em outros lugares, você vai para o sul de Minas, ou para outras regiões de Minas Gerais, essas festas acontecem em datas diferentes. Eu tenho a festa de São Benedito, que acontece no mês de abril. Eu tenho a festa do Divino Espírito Santo, que acontece entre julho e agosto. E tem a festa de Nossa Senhora do Rosário, que acontece no mês de outubro. E o que vai acontecer em Montes Claros? Essas 3 festas, de 3 datas diferentes, são unidas em uma. E quando elas são unidas em uma no mês de agosto, elas são unidas com alguma intenção. E, no meu entender, é uma intenção de um controle social e de um controle religioso. Eu estou praticando ali 2 coisas. Certo? Aí eu controlar. E a partir disso aí, eu vou começar a introduzir elementos da religião romana. Quando eu falo assim, não sei se o Joba está aí na nossa live, quando você pensa a festa de Catupé, a igrejinha não tem significado para eles. O que tem um significado é o cruzeiro que está lá no meio da praça, da rua. A festa acontece ao redor do cruzeiro. Mas são elementos que eles vão colocando, né? Vou dizer assim, para cristianizar essa religiosidade. Uma religiosidade que até então não era cristianizada. Porque não tinha... Aí vou começar a incorporar elementos. Certo? Mas acontece isso. É muito interessante quando você pensa dessa maneira. Mas ela não aconteceu. Eu penso que o objetivo da humanização, ele não foi atingido.
mas criou novas possibilidades, certo? Novas possibilidades com novas liberdades, certo? E isso vai acontecendo. Tanto é que quando você pensa, você pega um universo religioso de Montes Claros, esse universo religioso de Montes Claros, eu penso que é fruto desse fracasso romanizado, da romanização. Eu não vejo a romanização como um grande sucesso, apesar do cristianismo, do catolicismo ser hegemônico no Brasil e em Montes Claros. A grande maioria é católica. Católica, sim. Católica com práticas não católicas. Né? São católicos com práticas não católicas. Ou seja, eu tenho uma teoria católica, mas eu tenho algumas práticas domésticas que não é nada católico. E é muito comum. Aí você vai andando e você vai vendo, né? Eu gosto muito, eu observo muito é quando você vai ver essas festas que... a festa dos padroeiros, das paróquias, você vai ver que cada paróquia lida com alguma coisa diferente, apresentando religiosidades. Por isso que eu coloco lá no início que você tem que sempre visitar essas religiosidades, porque elas sempre vão te mostrar coisa nova. Elas sempre vão te mostrar coisa nova. Certo? E não tem como dizer isso. Então, essa diferença colocada do sul para o norte de Minas vale muito do que eu vou chamar de processo civilizador. Né? O processo civilizador do norte de Minas, ele vem de maneira tardia, certo? Diferente do sul de Minas, certo? E aí depois são as discussões que eu acho que eu já fiz com vocês em sala de aula quando a gente estudou Minas Gerais. Sim. A diferença das Minas dos Gerais. Né? Gerais, esse espaço esquecido, esse espaço improdutivo. Né? Verdade. Tem uma pergunta aqui no chat sobre a religiosidade sertaneja. É o seguinte: a religiosidade sertaneja pode ser vista como uma religiosidade ainda árida, como o clima do sertão, e solidária com o seu povo? Como? Eu não entendi. Repete de novo para mim a pergunta. A religiosidade sertaneja, ela pode ser vista como uma religiosidade árida, né, como o clima, e solidária ao mesmo tempo, como o povo norte-mineiro? Eu acho engraçado essa ideia do sol quente, né? E desse solidário. Né? Eu queria entender o que é solidário. Tem umas palavras que, às vezes, faz confusão na minha cabeça. Eu não acho o norte-mineiro nada solidário. A solidariedade norte-mineira, no meu entender, ou solidariedade brasileira, ela é uma solidariedade acompanhada de segundas intenções. Certo? E o norte-mineiro é mais ou menos isso. Agora, esse árido, no sentido de sofrimento, eu acho que sim. Você pode ver que o sofrimento, ele te leva a algumas atitudes. Né? Quando você fala do solidário, eu gosto muito de solidário, é a ideia de promessa. Certo? Aquela ideia, né?
eu vou fazer a prova do vestibular. Se eu passar na prova do vestibular, eu vou dar 10 cestas básicas. Certo? Isso parece solidário, né? Mas se ele não passar no vestibular, ele não vai dar 10 cestas básicas. Né? Então, esse solidário que vem no sentido de troca. Certo? Essa solidariedade é muito comum. E o norte mineiro, ele, dentro da sua religiosidade, ele é um homem de promessas, de negociação com o divino. Ele negocia o tempo todo com o divino, com o sobrenatural. Certo? E dentro dessas negociações, a consequência dessa negociação com o sobrenatural é exatamente o que nós vamos chamar de solidariedade, que é a questão da troca. Você faz isso para mim, eu faço isso para você. Certo? Você pede algo solidário, algo... Como é que eu vou dizer? Você vai pedir algo imaterial, e em troca você vai dar algo material, que é muito comum. Agora, essa aridez aí que ela coloca, eu acho que está ligado muito à questão do sofrimento. Quando você pensa no sol árido, o sol do Ariano Suassuna, né? Lá do nordestino, esse sol árido, ele representa para nós um sofrimento. Né? E um sofrimento desigual. Por que eu falo sofrimento desigual? Porque a dor, ela vai sofrendo um colorido diferente de acordo com as pessoas e com os lugares onde eles estão. Certo? E aí eu acho interessante que esse árido, ele produz místicas e produz lugares místicos. Né? Aí você vai ver quando você passa pelos lugares. Todo lugar no norte de Minas tem uma história fantástica para contar. Todo lugar que você passa tem essa história fantástica. E a partir dessa história fantástica é que eu vou produzir religiosidade. Certo? Então, eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Coração de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Santa da Pedra. Santa da Pedra é um lugar, é um distrito do município de Coração de Jesus. Né? Lá diz que tem uma pedra que durante a época do ano o sol bate na pedra, faz uma sombra, e essa sombra reflete no chão a imagem de um santo ou de uma santa, não se sabe o que. Né? E dentro da religiosidade fala, se você for lá e não conseguir ver a imagem, é porque no ano seguinte você não volta. E vai acontecer alguma coisa com você vai ficar doente, você vai morrer, e por aí se vai. Né? Quando você vai lá em Bom Jesus da Lapa, aí você tem que subir a serra, lá no negócio, para bater o negócio lá na pedra, né? Se a pedra faz barulho, é porque você vai voltar. Se a pedra não faz barulho, é porque você nunca mais volta lá. Então, se pratica, né? E vai criando isso. Né? Então, tem todo lugar tem esse. Montes Claros tem as suas particularidades também, que a gente vem contando em cada lugar, em cada história. Certo? Então, tá bom a resposta? Sim. Uma outra questão que foi colocada em relação à sua obra é sobre os aspectos afro-brasileiros tão presentes aqui no norte de Minas, né, no sertão, e as questões ligadas às religiosidades nativas, né, são colocadas na obra num foco menos importante do que
essa cristandade católica, né? Esse catolicismo popular. Foi por uma questão de recorte, né? Ou por considerar essas religiosidades ligadas à questão da africanidade e da religiosidade nativa, ou é pela questão do recorte da obra, do assunto da obra mesmo? A primeira coisa, eu fiz um recorte religioso. Eu trabalho com religiosidade popular a partir do cristianismo, certo? E aí eu não fiz uma opção de dizer assim, eu não quero isso ou aquilo, mas eu direcionei para isso aí, certo? Então, quando eu trabalho com a religiosidade popular envolvendo a africanidade, eu vou pegar lá as festas, não sei se você leu o livro, são 6 religiosidades, certo? Eu tenho a de São Benedito, que é a primeira, depois a de Divino Espírito Santo, depois eu tenho a de Nossa Senhora do Rosário. As antigas religiosidades, certo? Aí que vai aparecer o elemento indígena e o elemento africano, certo? Sim. E depois também com as novas religiosidades. Essas novas religiosidades que elas chegam exatamente para combater essas antigas religiosidades, que vai ser a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e a São Vicente de Paulo. Certo? Essas 3 últimas religiosidades que vão aparecer aqui, e vai criar algumas práticas religiosas bem típicas de Montes Claros. Né? Nós temos algumas devoções que elas são típicas de Montes Claros, que só acontecem em Montes Claros. Certo? E é muito comum você ver isso. Certo? Então, quando você vê esse tipo de devoção, eu acho interessante, que é uma coisa que ela não é nova, certo? E aí você vai ver as novas irmandades, o que elas fazem, o que elas acontecem, né? E é engraçado que, quando nós temos 3 antigas irmandades, com exceção da do Divino Espírito Santo, do Espírito Santo, que era uma irmandade branca, né? Eram irmandades ligadas aos pobres. Quem praticava essa antiga religiosidade era o povo, é o periférico. Quando eu pego as novas religiosidades e as novas classes religiosas, era da elite. Quem é que vão ser os devotos do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria? São os ricos. Quem é que vai ser os devotos, né, do São Vicente de Paulo? Né, os vicentinos. São os ricos. E é interessante que os vicentinos, eles são ricos e eles vêm para ajudar os pobres. Sim, a caridade. A ideia da caridade. E tudo está ligado à caridade. Aí você vai ver o surgimento de algumas obras sociais, né, fabricadas pelos ricos, né, para atender a periferia, a classe menos prestigiada, que é muito comum a gente ver. Por isso que eu trabalho com esses 6 livros. Eu não trabalho com eu não sei qual é a palavra que eu vou usar, com as 3 raças, ou com as coetnias definidas. Eu não trabalho com o índio, com o branco ou com o africano, mas trabalho com a religiosidade cristã, né? e a fabricação do hibridismo religioso a partir desse cristianismo. Né? E uma coisa
O que alguém falou alguma coisa e não sei o que foi. Foi um agradecimento. Ah, tá. Então, é muito interessante a gente ver isso. Né? Você vê, eu tenho que ver. Né? Eu acho interessante quando você vê. Eu vejo que quando você vai discutir isso na classe mais privilegiada de Montes Claros, é com outros olhos que eles vejam, que eles falam. Eles não aceitam muito isso. Existem duas histórias. Existe a história deles e existe outra história por trás disso aí. É uma espécie de passado ideal, no caso. Seria uma espécie de um passado idealizado para sustentar essa nova figura, essa nova roupagem da religiosidade norte-mineira. Exatamente. Existe um passado real e um passado idealizado, né, que é contado, que é passado por aí. Né? Quando eu vejo lá, eu vejo interessante, quando eu vejo a festa de agosto. A festa de agosto, que ela não é uma festa da igreja, não sei se vocês sabem disso, não é? Ela é uma festa do município de Montes Claros. Quem realiza a festa não é a igreja, é o município. Certo? Ela tem toda uma história deturpada, até pela data. Né? Você sabe nem como que a festa começou. Até a data do início da festa é uma coisa meio perdida. Eles têm como referência a construção da igreja, não a prática de pessoas. A igreja, ela é consequência de uma prática. Certo? Beleza? Mais alguma pergunta? Não. Eu queria que você fizesse as considerações finais para a gente encerrar. E eu fazer um agradecimento. Tá bom, eu gostei muito de estar aqui com vocês, foi muito legal, né? Eu penso que é isso aí. Espero que quem não leu, leia meu livro e já fica preparado, né? Nós estamos saindo aí um novo livro para nós, né? Que a gente vai escrever, que chama A História, né? De Várias Histórias. A história com várias histórias, né? Ou seja, a gente pega várias histórias e tenta colocar uma história só para aquele mesmo objeto. Certo? Certo. Eu quero fazer os agradecimentos, agradecer a todas as pessoas que assistiram à live, a professora Ângela Cristina Borges, que é a tutora do nosso programa, e agradecer ao convidado. Jânio, sua obra ela é muito esclarecedora, né, sobre o passado religioso e social norte-mineiro, com ênfase em Montes Claros. Uma obra muito boa, de ser uma leitura muito boa, muito fluida. E fica aqui os meus agradecimentos. Essa live ela vai estar disponível no canal do PET amanhã. Tá? A gente utilizou esse canal, mas ela vai estar disponível no canal do PET amanhã, durante o dia. E aí, quem não conseguiu acompanhar tudo, ou quem queira compartilhar, é só entrar no canal do PET e o link vai estar disposto na descrição para o acesso futuro. Muito obrigado. Falou. Muito obrigado, Jânio. Boa noite. Obrigado.